الرحمن الرحيم. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه الهادي إلى إحسانه، وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأعوانه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد, prezados irmãos e prezadas irmãs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hoje e daqui por alguns dias vou respondendo várias perguntas que foram feitas e têm vindo a ser colocadas nas redes sociais em relação à Lua. Estou me dedicando a responder perguntas. Perguntas que são feitas lá, muitas delas respondi em sede própria, nos próprios grupos, mas que eu acho que quero partilhar aqui com os irmãos. E, no entanto, essas perguntas são importantes e vou me concentrar na parte que diz respeito à questão da Lua. Entendo, irmão, que aquelas coisas que não dizem respeito a esse assunto eu tenho ignorado. Então só estou a falar das questões da Lua. Então o irmão coloca uma pergunta. Há 20 anos atrás, ou os outros que seguiam a Lua, não é, local, atrás, estavam errados. Há 30 anos atrás, há 40 anos atrás, nossos avós estavam errados. E só hoje, vocês é que estão certos, que estão a dizer que temos que mudar para a Lua Universal. Ok, eu quero responder esta pergunta nesta nossa conversa de hoje, muito breve. Allah subhanahu wa ta'ala, vamos perceber este versículo aqui. Allah subhanahu wa ta'ala diz o quê? Fattaqullaha mastata'at. Temei Allah subhanahu wa ta'ala no limite das suas capacidades. Temei Allah subhanahu wa ta'ala no limite das suas capacidades. Outro versículo, Allah subhanahu wa ta'ala diz: La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah subhanahu wa ta'ala não sobrepõe carga sobre alguém acima das suas capacidades. Allah subhanahu wa ta'ala não sobrepõe carga acima das suas capacidades. Portanto, prezados irmãos, em uma linha geral, este versículo está a dizer o quê? O que entendemos deste versículo? É que uma questão pode ser válida para um e não ser válida para outro em função das capacidades. A questão é a mesma. A questão pode ser feita de uma forma com um e de outra forma com outro, baseado no mesmo versículo, mas mudou em função das capacidades. Está claro? Então, a mesma questão pode ser certa para um grupo de pessoas lá no passado e não ser certa hoje. Sim. Pode ter sido aceito por Allah naquela altura e não ser aceito hoje. Sim, em função da capacidade. Se você reúne capacidades, então tem condições de fazer aquela coisa que o outro não fez porque não reunia capacidades. Onde é que está a dificuldade de perceber aqui? Vamos lá tentar explicar mais. As pessoas no passado não tinham meios de comunicação, não podiam ouvir a informação da Lua, que estava numa outra cidade, dentro do mesmo país, de uma província para outra, não havia comunicação, senão telefax. Estou falando dos nossos tempos. No passado, no tempo nos anos 700, 800, em que os fuqahais desenvolveram as escolas e praticaram a questão da Lua em diferentes localidades e adotaram o princípio da Lua local na altura, fundava-se em quê? É que não havia meios de comunicação. Imagina só. Quando alguém visse a Lua na hora de Maghrib, como é que faria chegar essa informação para uma outra cidade antes do Fajr? Para que eles possam fazer o Salat de Eid. O transporte levaria, provavelmente, poderiam conseguir alcançar 100 km, 80 km, 70 km entre o Maghrib até Fajr. Porque iam de cavalo. Poderiam ir, 100, 200 km. Quando? Qual é a capacidade que eles tinham? Comunicar não havia meios de telefone. Eles usavam aquele que são técnicas de quê? Acender tocha, colocar nos pontos altos das cidades, iluminar a cidade, para que aqueles que estão longe saibam que a cidade já está em festa aí da manhã. Então, qual é a capacidade que tem para essa informação chegar? A quantos quilômetros ela pode ir? 5 quilômetros. Você pode ver uma luz acesa numa montanha, 5, 10 quilômetros. Não passa por aí. Boca a boca era o meio que eles tinham de transferir. Até onde essa informação poderia circular? Localmente. Então o princípio da Lua local foi circunstancial. Está claro? Não é objetivo. Não vem da Sharia. Sharia não disse jejuar só com base na visitação local. Sharia não disse isso. É circunstancial. Então, aquilo que é circunstancial muda em função das circunstâncias. Está claro? Então, a ideia era
Aquilo que está lá, os fuqaha escreveram, Imam Abu Hanifa, Imam Malik, Imam Ahmad bin Hanbal, todos eles falaram sobre a universalidade na questão da lua, o princípio da lua universal, o princípio da lua global. Está claro? Mas praticaram aquilo que estava dentro das suas capacidades. Hoje, o irmão não pode invocar aquela situação porque tem condições e capacidades. Hoje você pode, através do seu celular, ligar para Maputo e saber o que está. Imagina aquele irmão que está em Maringa Passe. Vou dar este exemplo. O irmão está em Maringa Passe, num distrito lá, numa localidade. Maringa Passe. Está lá sozinho. Sai para ver a lua, não vê nada naquele dia. Está para começar o Ramadã, ele vê, não vê a lua. Procura saber se alguém viu a lua. Não, ninguém viu. Qual será a situação dele? Não vai jejuar no dia seguinte. A lua ainda não nasceu, não viu. Mas se ele tem telefone no bolso, ele pode ligar a 1.300 km, Maputo, 1.200 km talvez. Ele pode ligar para Maputo. Tem um irmão lá, ele tem um número e tudo, tem crédito no telefone, pode ligar. Ele simplesmente guarda, lua local. Não vale, ele será pecador por falhar Ramadã amanhã. Porque ele tem condições, capacidade de fazer o quê? De ligar para Maputo e saber. Ele tem capacidade. E Allah diz, fattakullah mastata'at. Temei Allah subhanahu wa ta'ala no limite das suas capacidades. O limite da capacidade desse homem, 1.200 km de informação, pode ter. Está aqui o celular na mão dele. Então ele deve fazer o quê? Ligar e procurar saber. Viram a lua aí? Sim, então começa a Ramadã amanhã. Está claro? Está em Maringa Passe e, no entanto, o irmão dele está na África do Sul. É o único número que está no telefone dele. Pode ou não pode? Pode ligar, sim, pode ligar para lá. Está em Maringa Passe e o número de telefone que ele tem é do seu irmão que está na Arábia Saudita. Ah, não, lua local. Não, ele pode ligar para a Arábia Saudita e saber com o irmão. Meu irmão, você está ali. Se tem alguma notícia do Ramadã? Sim, começa amanhã. Ele começa a jejuar amanhã. Esse é o significado de fattakullah mastata'at. Está claro? Aqueles que fizeram o salat, aliás, que seguiam a lua local, era circunstancial. Não era objetiva. Não é que o Shariat disse assim. Não. Está claro? Porque Allah disse, La yukallifullahu nafsan illa wusaha. Allah não sobrepõe a ninguém carga acima das suas capacidades e diz, temei Allah subhanahu wa ta'ala no limite das suas capacidades. Essa é a mensagem que eu deixo também hoje para quem está a ouvir aqui, quem está a assistir esse vídeo. Temei Allah subhanahu wa ta'ala no limite das suas capacidades. Se você tem smartphone, usa. Tem internet, usa. Tem televisão para receber notícia, usa. Todos os meios que você tiver à sua disponibilidade, temei Allah subhanahu wa ta'ala e sereis questionado a respeito desses meios. Está claro? Vocês serão questionados a respeito dos meios que tinham para obedecer a Allah. Eu não fiz isso, mas tinha meio. Tinha. Por que não fez? Por que não fez? وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.